Bem, boa tarde a todas e a todos, ou a todas as pessoas, né, melhor dizendo. É uma grande alegria, é um prazer receber vocês aqui para a nossa aula inaugural do programa de pós-graduação em História, que este ano, né, nós temos a honra realmente de contar aqui com a presença, né, mais do que um professor, eu diria, né, de um mestre, né. Eu gosto de recuperar um pouco algumas palavras, né, e eu acho que o Sérgio representa, o professor Sérgio representa muito bem, né, o amplo significado da palavra mestre, né, como foi também meu mestre, foi meu professor. Então é uma grande honra, Sérgio, já falei isso, mas eu quero falar em público para você isso, né, o prazer imenso que nós temos em receber você para essa aula inaugural. Eu tenho certeza, porque aqui eu diria que, exceto seus ex-colegas não, né, mas que trabalharam com você no departamento e que são hoje colegas de programa, exceto, acredito que as pessoas aqui não tiveram aula, acho que Rafael teve, talvez, a aula também, que é o mais novo, a aula com o professor Sérgio. O André também. Oi? O André também. André? André tá lá, nem vi André. O André com certeza, não é? Mas o nosso público aqui do programa, e também eu sei que tem estudantes aqui da graduação, com certeza não tiveram o prazer de ter tido aula de Teoria da História 1, né? Teoria da História 1, e eu ainda sou do tempo que o professor Sérgio dava aula de Introdução à História, né, Sérgio? Olha só, eu fui sua monitora também, né? Eu acho que ele nem lembra disso, mas eu lembro. Então é uma grande honra, um grande prazer de receber o professor aqui. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, né, da experiência, do conhecimento desse nosso mestre, né, o professor Sérgio de Lona Dalim. Bem, eu, antes também de apresentar formalmente o professor a vocês, eu queria também fazer alguns agradecimentos mais pontuais, né? Primeiro, quero agradecer a Bárbara Fonseca, a nossa doutoranda. Bárbara é a autora do belo cartaz desse evento, né? E então eu agradeço muito, né, ao empenho dela e à disponibilidade dela. Quero também agradecer ao João Guilherme, né, também nosso mestrando, né, aqui no programa, João Guilherme Zucchi, que está lá operando, né, aquela câmera. E Bárbara e João estão fazendo esse apoio técnico aqui ao evento, então agradeço muito aos dois, né? E quero agradecer também ao professor Pedro Plaza Pinto, que disponibilizou, né, o equipamento, que conversou, né, orientou aí o João e a Bárbara por essa colaboração, tá? E Maria Cristina, como sempre, jamais, né, deixarei nunca de reconhecer os préstimos de Maria Cristina, sempre tão presente e tão participativa, né? Então agora eu passo a apresentação, né, formal aqui do professor Sérgio de Lona Dalim, que é formado em História aqui pela UFPR. Eu vou ter que declinar, eu vou ter que falar aqui as datas, não é? Por favor. Então, o professor Sérgio é formado, então, pela UFPR em 1966, né? Tendo realizado também o seu mestrado no nascente programa de pós-graduação em História, que começou primeiro com o mestrado em 1972. Sérgio, então, é da primeira turma do nosso programa, tá? Onde ele fez, então, o seu mestrado, né, que foi concluído no ano de 1975. O doutorado foi realizado fora do país, com financiamento do CNPq,
na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, onde ele defendeu a tese na área de História e Geografia das Populações no ano de 1978, cujo título da tese é Uma Paróquia de Origem Germânica no Brasil, a Comunidade Evangélica Luterana em Curitiba, entre 1866 e 1969. O professor Sérgio é membro fundador da Associação Paranaense de História, continua ativo, né, na associação, é também membro da ANPU, né, da Associação Nacional de História, da Associação Latino-Americana de População, da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, mais conhecida como ABEP, da Sociedade de Demografia Histórica e da União Internacional para o Estudo Científico da População, ambas sediadas na França. Foi coordenador do nosso programa em 3 gestões e também chefe do Departamento de História. Foi também coordenador da linha de pesquisa História das Populações, que depois, né, de mudanças que tivemos na estrutura do programa, ela agregou pesquisadores, inclusive o próprio professor, numa nova linha, que é a linha de Espaço e Sociabilidade, que também foi coordenada pelo professor Sérgio. Desde 1979, é bolsista de produtividade do CNPq, tendo alcançado o nível mais elevado como pesquisador 1A. Né? Ele permaneceu nessa posição por muitos anos, não é, Sérgio? Sendo atualmente pesquisador sênior do CNPq. Orientou 18 dissertações de mestrado, 9 teses de doutorado, supervisionou 5 estágios de pós-doutorado, além de orientações de trabalhos de final de curso na graduação e também de pesquisas de iniciação científica. Autor de vários artigos publicados em revistas nacionais e internacionais e de 10 livros, como autor principal e coautor, além de vários capítulos de livros, e o seu livro, História e Demografia, Elementos para um Diálogo, se encontra na 3ª edição, sendo publicado pela prestigiosa editora da ABEP. Né? É professor aposentado atualmente, né? Professor aposentado do Departamento de História da UFPR desde 2011, mas atualmente é professor permanente sênior do programa de pós-graduação, tá? Aqui em História. Né? Então, devidamente apresentado, né? Não ia dar conta de tudo que você fez, era apenas uma breve apresentação, não é, Sérgio? Mas, assim, novamente reitero o que eu disse no início, do prazer que temos em recebê-lo aqui para essa aula inaugural, e eu deixo, então, a palavra contigo. Hein? Obrigado. Muito obrigada. Bem, boa tarde. Eu andei vendo se gemada com vinho ia resolver o problema da minha garganta, da minha rouquidão, mas parece que não resolve, então eu também não vocês vão ter que me aguentar, tá? Do jeito que eu estou. Desculpe, quando eu fui convidado pela Ana Paula, eu gostaria de agradecê-la e ao colegiado, aos meus colegas, por este honroso convite. A honra é toda minha, sabe, Ana Paula? E eu não titubeei e disse assim, eu vou aproveitar a oportunidade para contar um pouco a minha história de professor, principalmente considerando uma coisa que eu sempre gostava de dar e de brincar com os meus alunos do primeiro ano de História.
inaugurando o curso sempre com uma frase: o tempo não existe. E essa frase chocava tanto os alunos que não deixava uma vez de ser aproveitado pelo orador da turma, quando da formatura, de lembrar a loucura que era essa frase. No início eu também não sabia como desvencilhar dela, quer dizer, eu dizia a história, o tempo não existe, porque aí eu voltava às culturas antigas, mencionava o fato de que o cristianismo é uma religião de historiadores, e tudo isso impregna de tal forma a nossa civilização, a nossa cultura ocidental, que é difícil a gente pensar na inexistência do tempo, como também da inexistência da história. Então, é um pouco isso que eu queria contar para vocês. Aqueles que já ouviram tanto, como alguns colegas, eu peço um pouco de paciência, tá? Mas, por outro lado, me deem o prazer de falar sobre isso e peço desculpas também, e peço desculpas a vocês pela excessiva importância que eu estou me dando aqui nessa aula. Então, eu falo das minhas memórias, o tempo e a história. E a primeira vez que eu ouvi a expressão dialética das durações foi ao ler Braudel, Fernand Braudel. Entretanto, tal como ao ouvir sobre a chamada tridimensionalidade do tempo pela primeira vez, nas aulas de introdução à história, os conceitos concernentes eram difíceis de serem absorvidos. Desde quando nós estávamos na graduação, eu me formei em 66, mas entrei em 63. Então, desde 63, eu e alguns colegas das gerações em torno da corte de 63, desse ano, ficamos relativamente entusiasmados pelo que conseguíamos compreender a respeito. Era um entendimento simplista, superficial, esquemático mesmo. Discutíamos às vezes acaloradamente, sem chegar verdadeiramente a consensos, a respeito dos conceitos e significados embutidos, por exemplo, no tempo curto. Essa duração era simplesmente reduzida ao evenementiel, ao acontecimental, ao evento, enfim. Não nos dávamos conta de que o acontecimento de curta duração constituía realmente uma microestrutura, com todas as suas implicações, inclusive medida cronológica do fato. Não entendíamos que estávamos tratando de questões abstratas e que o tempo curto, por exemplo, tinha que ser pensado como uma abstração. De outro lado, opondo-se ao curto, o tempo longo. Como calouros, estávamos entusiasmados com o que a professora Cecília Westphalen, ensinava, com a ideia de estrutura. E os exemplos abundavam, mas penso hoje que tendiam bastante a conceitos de civilização. Muitos de nós líamos Arnold Toynbee e realmente creio que não conseguíamos abstrair
todo o significado das relações entre o tempo curto e o tempo longo. Ainda nada sabíamos sobre a dialética das durações. E ainda havia um tempo médio, o tempo das conjunturas. O que era isso? Aqui engatinhávamos ainda mais, pois para nós esse conceito parecia de início resultar de uma simples quantificação. Longo sobre curto dividido por 2 dá médio. Mais ou menos isso. A palavra conjuntura existia, era conhecida, e talvez pudéssemos trazê-las da economia para compreender seu significado. Alguém havia mencionado que uma conjuntura tinha a duração da vida de um homem, o que parecia lógico. Era uma maneira de a gente distinguir o longo do curto. De qualquer forma, os escritos de Braudel, a partir das nossas leituras, não resolviam o problema. E os textos do autor não eram de leitura fácil. Abro um parênteses. Formamo-nos como licenciados em História em 1966. Muitos de nós fizemos concurso para o ensino médio. Logo em seguida, fui acolhido como instrutor voluntário no curso de História. Dei aula de História Contemporânea em Maringá. Casei. Fui contratado como auxiliar de ensino na Universidade Federal do Paraná. Não sei se foi exatamente nessa ordem. Tivemos 2 filhos. Entrei no mestrado, fiz concurso para professor assistente, larguei o Colégio Estadual Hildebrand de Araújo. E em 75 fomos eu e a família para Paris, para o doutorado na escola, na École. Tudo isso aconteceu em 9 anos. Desde cedo eu manifestava meu interesse pelos estudos imigratórios e participei no projeto Levantamento de Arquivos e da História Demográfica do Paraná, arrolando a documentação paroquial da então Comuna Evangélica de Curitiba. Seus comungantes eram descendentes de imigrantes germânicos e tal fato levou-me naturalmente à decisão pelos estudos de demografia histórica. Quando da presença de Louis Henry, que foi meu orientador depois em Paris, quando da presença dele em Curitiba, comecei a reconstituir famílias luteranas com base naqueles registros paroquiais. E meus 2 trabalhos de conclusão resultaram em estudos demográficos sobre a paróquia. Ao voltar da França em 78, a professora Cecília largou a bomba. Deveria organizar um programa de introdução à História 1, aos calouros. Com o tempo, fui ficando na área, logo mudou a grade curricular do curso, de introdução à História 1 para a Teoria da História 1, curso que agora também admitiu o bacharelado. Em 2010 eu me aposentei. Qual foi sempre o meu objetivo? Romper paradigmas, pelo menos aqueles paradigmas que os alunos traziam do ensino médio. Assim, cada ano começava sempre com essa afirmação que eu já fiz a vocês: o tempo não existe. E o meu objetivo inicial era demonstrar aos alunos que o tempo não existia. O que é complicado, porque eles sempre olhavam o relógio e mostravam o relógio para mim e diziam: mas como é que o tempo não existe, professor? Bom, e eu, no início, até começava a acreditar que ele não existia mesmo. Depois eu amadureci. E, mesmo começando por essa afirmação, eu tinha por objetivo
desconstruir essa mesma afirmação, mostrando que, de fato, o tempo existia, pelo menos para nós historiadores. Após alguns acertos e erros, fui organizando um programa que tinha como proposta implicitamente responder à questão que abre o prefácio de Marc Bloch no seu livrinho Apologia pela História. A frase era, está lá no comecinho, em negrito: papá, o que é história? Acho que todo mundo que leu esse livro já começou por aí. E aí se perguntando o que é história. E para responder essa questão, eu naturalmente tinha que começar, como ele começou no livro, pelas durações. Ainda aprendendo a dar aula no curso superior, o primeiro capítulo do livro tornar-se-ia fio condutor. Seu autor sintetizava numa frase o significado do tempo, ou melhor, aquilo que ele chamava tempo verdadeiro. Escrevia Bloch: este tempo verdadeiro é, por natureza, um contínuo. E as descidas dos rios do tempo, entre aspas, como imaginou Brodel, continuidades. É também perpétua mudança. São as transformações, as descontinuidades. Portanto, está aí a dialética das durações, tese, antítese e a síntese. Equação inerente aos grandes problemas da pesquisa histórica, pois não é problematizando que realmente introduzimos os nossos projetos de pesquisa histórica. A frase de Bloch, continuidade versus descontinuidade, sintetizava, portanto, a dialética das durações. Com todas as letras. Apesar de abstraído teoricamente desta forma, era, no entanto, como eu disse, um tempo verdadeiro, porque concreto, o que em história significa datado, que realmente aconteceu. E não um tempo abstrato, como, por exemplo, o tempo da teoria econômica. E eu sempre usava este exemplo, utilizando a teoria dos ciclos econômicos, sem datas. Ou depois mostrando como, numa leitura histórica, era possível datar os ciclos econômicos. E o problema que se colocava então era esse: como ensinar aos alunos o conceito de conjuntura? Numa das leituras de História e Ciências Sociais a longa duração, eu acreditei ter achado a solução. O curto era relativamente fácil, desde que a gente comece a brincar com o curto, ou então com o longo, né? Eu brincava que havia o longo, o longuíssimo, a longuérrima adoração e a longuinha. Tá, e essa longuinha se aproximava do curto, mas e a média? Caracas, e a média? O Brodel escreveu assim: nada temos a repetir acerca do evento ou da longa duração. Nem há grandes coisas a dizer acerca das estruturas, ainda que a palavra e a coisa não esteja, ele escreveu a coisa, não esteja ao abrigo das incertezas e das discussões. É inútil também insistir muito nas palavras sincronia e diacronia. Elas se definem por si mesmas, ainda que seu papel num estudo concreto do social seja menos fácil a delimitar
do que parece. Eu interrompo o pensamento do autor para lembrar e vincar. Utilizando a imagem célebre dos pirilampos na Bahia, a diacronia segue horizontalmente a direção relativa de um tempo linear. E a sincronia traduz um corte relativamente vertical, transversal na diacronia. Então, na realidade, eu pedi para colocar o giz, porque eu sempre pensava nisso, né? Imaginem que isso aqui seja um vagalumes. Essa foi a imagem que impressionou Brodel quando ele viajou à Bahia. Pelo menos ele escreve dessa forma. E ele, usando a imagem dos rios do tempo, ele nos exemplifica a diacronia. Imaginem os rios do tempo. Não é um só, uma vez que nós podemos pensar nisto aqui. São vários os rios, eu vou colocar só 2 aqui, que entram em contato e assim por diante. Bom, essa é, por definição, a diacronia, que segue essa linearidade. Agora, a sincronia, ela é um corte vertical. Mas, como ele diz, é impossível imaginar isto estanque, como se fosse alguma coisa reta. Então, ele menciona a diacronia como esses cortes relativos no tempo. E a média duração, e a conjuntura? É justamente este espaço temporal que nos é dado pela relativa sincronia entre os eventos, entre os pirilampos. Já está ficando confuso, né? Vocês não imaginam como ficava meu quadro quando dava aula. Bom, o que é interessante nisso aqui é que isso aqui nos dá a imagem, finalmente, da trama e da urdidura do tempo, que é a trama e a urdidura da história. Nós não podemos pensar as durações na história sem pensarmos nessas relações que se colocam entre a diacronia e a sincronia e como essas durações elas se apresentam de uma forma contraditória. Os eventos, as estruturas, as conjunturas são contraditórias. Trama e urdidura, portanto, que constitui a matéria-prima do tecido da história. Sigo e verifico que, na continuidade do parágrafo, estaria a solução, então, para o meu problema. Brodel diz: na linguagem da história, tal como eu a imagino, o Brodel, não pode haver sincronia perfeita. Uma parada instantânea, suspendendo todas as durações, é quase absurda em si. Ou o que vem a dar no mesmo, bastante fictícia. Do mesmo modo, uma descida segundo a inclinação do tempo não é possível senão sob a forma de uma multiplicidade de descidas, segundo os diversos e inumeráveis rios do tempo.
Então é isso que eu tentei representar ali e que sinteticamente está lá. Assim eu ensinava que não existem sincronias e diacronias absolutas no tempo histórico. Com efeito, com seu engenho, o historiador não só localiza os eventos no tempo, na diacronia, ele os localiza relativamente num determinado contexto, demarcado igualmente na duração, como resultado destes procedimentos. Eu teria, enfim, os tempos médios, as conjunturas. Tal demarche permitia-me igualmente desenvolver a ideia de presente, tanto na história da atualidade, como na história do passado. Porque cada momento desse, explicava eu, cada momento, cada conjuntura, cada tempo médio constituía um determinado presente, que é outra abstração no tempo, tanto no presente hoje, como no presente e no passado, dos nossos objetos e dos nossos sujeitos. Utilizava sempre o exemplo do filme, cuja consistência e coerência de sua continuidade é dada pela sucessão de fotogramas, que são descontinuidades. Aí me lembrei do garoto Spielberg, no último filme que passou, que encontrou a solução simples, mas evidentemente trabalhosa, para marcar descontinuidades mais significativas num filme de faroeste, e com a ajuda de um alfinete, marcar o estampido dos tiros, ou estampido, né? Dos tiros de revólveres nos fotogramas. Bastava furar, fotograma após fotograma, e ao passar o filme, haveria uma luminosidade que parecia o tiro. Bom, não sei se vocês viram o filme, mas foi muito interessante. Fecha parênteses. Os luteranos, sujeitos da minha pesquisa. Volto algumas páginas para me referir novamente aos luteranos, sujeitos que analisei segundo metodologias que aprendi com Louis Henry, na França. Quando voltei e dei continuidade às pesquisas, fixei um determinado período a ser estudado da fundação da paróquia em 1866 até o contexto de 1939 e 1945. Sem considerar a conjuntura da Primeira Guerra, foi a partir dos eventos traumáticos da Guerra de 39 e suas repercussões em Curitiba, principalmente entre os descendentes de alemães, que me fixei para exercitar a hipótese de que, desde então, o processo da construção da identidade étnica, da teuto-brasilianidade, que até então caracterizava o grupo, sofreu uma ruptura entre aspas. A história do grupo passa por uma guinada, e eu reputava isso a crise da identidade étnica dos descendentes dos alemães, pelo menos em Curitiba. A visão dessa guinada também foi influenciada pela chegada de inúmeros imigrantes originários de Santa Catarina e, simultaneamente, pela saída de muitos membros de origens históricas, entre aspas, da comunidade. Como isto teria acontecido? Continuei a utilizar metodologicamente o conceito de durações, mas agregando agora o das durações das gerações, que aprendi na demografia e tenho desenvolvido a partir de Karl Mannheim. Tudo começou com a análise de 3 coortes de casais, ou seja, 3, se vocês têm isso aqui,
e vocês têm 3 cortes de casais, ou 3 ciclos matrimoniais, cuja duração é o início do ciclo matrimonial, com o casamento ou com a união dos jovens até o fim do casamento, que ocorria ainda naquela época, geralmente pela morte ou eventualmente pela separação do casal. Mas como na igreja não se registra quando o casal se separa, então esse foi um problema que eu tive para resolver e passei por cima, naturalmente, imaginando que naquela época as pessoas, mesmo com desavenças no casamento, geralmente resolviam continuar juntas. Eu sei que isso é tudo discutível, né? Mas enfim. Então, como isso teria acontecido? Né? Eu fiz este tipo de análise, reunidos em 3 períodos de casamento, e em certa medida o conceito de corte confunde-se com o de gerações, cujo recorte básico é definido pela vida. Uma geração é demograficamente marcada pelo nascimento de um determinado indivíduo e pela morte dele. Entre um e outro, você tem aquilo que nós chamamos o ciclo vital. Um conjunto de indivíduos constitui uma geração, independentemente que seja de vários anos, ou durante um ano, ou uma década e assim por diante. Isso é uma questão de decisão do pesquisador. Entre o nascimento e a morte, incluem-se os eventos na duração do ciclo vital. Os ritos de passagem, por exemplo. O casamento. Essa duração percorre o tempo num sentido oblíquo ao da diacronia e a da sincronia, como eu tentei fazer aqui, permitindo às gerações percorrer suas vidas atravessando períodos ou contextos distintos da história. Não é? Imaginando, por exemplo, que vocês têm aqui diversos períodos, a representação que eu queria fazer não ficou muito boa, mas de qualquer maneira, aqui vocês têm uma geração, aqui vocês têm outra geração, que atravessam esse período aqui em momentos diferentes dos seus ciclos vitais. Portanto, num determinado período, você constata a superposição de gerações. Gerações que têm visões de mundo distintas, pelo fato de terem amadurecido de forma diferente. Uma se tornou adulta depois, quando essa nasceu, e assim por diante. Esta superposição de gerações é muito interessante, porque ela que explica o conflito de gerações. Mas o que é mais interessante é a possibilidade de a gente tomar este conflito como um dos, o termo me falta outro, um dos motores da própria história. Quer dizer, a história, o processo histórico se desenvolveria também em função dos conflitos entre as gerações. Eu sempre dou um exemplo histórico, não é, da Revolução Francesa, lembrando a todos que os
heróis jacobinos da Revolução, Marat, Robespierre, Saint-Just, eu sempre cito esses mesmos, né? Não procurei mais, mas eles eram tudo da mesma geração, eram todos da mesma idade, né? E tem uma questão, né, dos jovens contra os velhos, todas essas questões que afloram quando a gente começa a se perguntar a respeito disso. É claro que eu também me guio por um sociólogo, Karl Mannheim, que estuda isso na sociologia. Então é muito importante, o que eu sempre saliento, é que normalmente essa superposição das gerações, esses conflitos intergeracionais, se dão geralmente em períodos médios, né, num determinado presente, numa conjuntura. Mas ainda resta explicar como é que na comunidade dos luteranos se rompeu com as estruturas étnicas relativamente para dar lugar a uma nova história. Quem me inspirou foi Emmanuel Leroy Ladurie. Os historiadores, se eu não me engano, é o título do livro. Mas ele resenhava uma tese e avançava nessa direção com seu texto, com um texto sobre a chouannerie no contexto da Revolução de 1789. E o que ocorreu com os revolucionários camponeses do Sarthe durante a chamada chouannerie. O autor da resenha desenvolve uma problemática a respeito da natureza do mencionado evento da chouannerie, da contra-revolução da Vendéia. Então ele relaciona o evento com a estrutura, mostrando as contradições, as relações de causa e efeito e assim por diante. Então, a natureza do mencionado evento, que pela sua natureza assinalou a passagem de uma estrutura a outra. Como isso aconteceu? Com a ocorrência de eventos não esperados, mas possíveis, no âmbito de uma estrutura. Foi aí que eu comecei a introduzir para os alunos do primeiro ano a noção de acidente na história. Quer dizer, existe acidente na história? Não, quer dizer, os estruturalistas vão dizer, não, é tudo fruto da estrutura. Mas ao momento que você começa a relacionar um evento com uma estrutura, um evento que não era esperado, mas era possível, aí você começa a verificar a possibilidade daquele evento que não era possível, mas ocorreu, ter um posicionamento importante no processo histórico. A gente tem muitos exemplos disso. Um dos trabalhos que eu passava para os alunos é pedindo a eles que imaginassem o 11 de setembro de 2011 como um acidente. E se não for, porque você usando o método contrafactual, quer dizer, dizendo assim, se não tivesse ocorrido esse acidente, como é que as coisas teriam se desenvolvido? Num exercício
né, para imaginar justamente a importância de um acidente. Então, eventos possíveis, mas improváveis, mas que aconteceram, direcionando um desvio da ordem. Ou, de outra forma, citando a Denise Botman, que também foi minha aluna, e enquanto monitora eu pedi para ela fazer uma resenha didática deste artigo do Lado Ri, e que foi publicado na História, Questões e Debates, lá na sua fase preto e branco ainda, né? Citando a Denise Botman, que fez uma releitura do artigo do Lado Ri e chama a atenção para o acontecimento catalisador. Um acontecimento imprevisto que não cabe em uma estrutura única, em nenhuma sequência histórica totalmente coerente. Acontecimento com sentido próprio, mas que não está solto no ar. Ele está lá, na estrutura, mas não aparece. Não era previsível, mas era possível, dentro do jogo das estruturas antigas e novas. Um acidente na história, e que deu margem a um conceito interessante, que é o conceito de mutação, no sentido biológico do termo. Enfim, eu já ia voltar ao exemplo da mosca, mas acho que não é o caso. Relendo, depois, se vocês quiserem, a gente fala sobre isso. Relendo, então, a problemática a meu modo, e nela inspirado para a história dos luteranos, a questão para mim se definia pelo seguinte problema. A partir do estabelecimento imigrante alemão em Curitiba, as diversas gerações de descendentes experimentaram o desenvolvimento de uma etnocultura que levou ao processo da construção e desconstrução de um grupo étnico teuto-brasileiro, imaginando que um grupo étnico não é dado, ele se constrói e se desconstrói no tempo. E isso aconteceu reunindo ciclos vitais atravessados pelo contexto da Segunda Guerra Mundial. Compreendendo a natureza do contexto, pude, desde logo, subdividir a história do grupo em Curitiba em dois períodos, uma longa duração, de 1866 a 1939 e 45, de 39 e 45 a 1987, quando eu parei a observação por ocasião de um censo que foi realizado na Igreja Luterana. No primeiro período, evidente até pelo menos os acontecimentos da década de 1930, várias gerações de evangélicos e luteranos sucederam-se, conformando consciência e identidade étnica em construção, mas sempre original e característica, no plano mais ideológico, caracterizada, melhor dizendo, pelo chamado Deutschtum e pelo Deutsch-Brasilianertum. Preparavam esses eventos uma conjuntura de crise entre as duas guerras mundiais. Mudavam as circunstâncias em que se sedimentava a identidade étnica do grupo, tanto pela chegada de imigrantes germânicos, social e culturalmente distintos daqueles que imigraram no século XIX, pelos efeitos da crise de 1929 sobre a legislação imigratória e principalmente pela crescente exacerbação das paixões nacionais, propiciadas pelo período Vargas, principalmente durante o Estado Novo.
Estavam, portanto, criadas as condições estruturais para que os acontecimentos relativos à Segunda Guerra Mundial, em especial os fatos que levaram à entrada do Brasil no conflito ao lado dos aliados em 42, determinassem mudanças substantivas na história da comunidade étnica. Para resumir, a coesão do grupo formado pelos imigrantes alemães e descendentes foi, desde a segunda metade dos 800, influenciada pela identificação que dele fazia a sociedade curitibana, completando seu quadro de uma dinâmica de conflito, em grande parte fundamento da etnicidade. Assim, sua história deve considerar os ritmos temporais da unidade interna da comunidade, combinado com os ritmos definidores da história da sociedade curitibana, e dito de outra forma, trata-se de temporalidades formadas pela contradição em níveis diversos dos contatos culturais. Estas múltiplas influências, de um lado, articulavam as forças comunitárias, centrípetas, com força de caráter estamental e que jogaram contra a Gemeinschaft, contra a sociedade. De outro lado, e na mesma direção, portanto, forças societárias, centrífugas, impostas pelo desenvolvimento das relações sociais numa cidade que se modernizava e cujos habitantes adequavam-se de modo gradativo ao mercado, o que tenderia à assimilação ou à integração dos elementos do grupo. Mas ainda resta um problema, explicar para vocês como é que aconteceu. Esta são as variáveis que estão na mesa. Mas a pergunta é, a partir de quando, portanto, a denominação teuto-brasileira para os membros da comunidade deixa de ser sentido em Curitiba? Porque eu, com a minha cara, com minha paixão pelos chucrutes, não sou teuto-brasileiro, eu não me considero teuto-brasileiro. Sou descendente de alemão, mas também de italiano, né? Então, é o Nadalim do meu nome. Bom, então a partir de quando a denominação teuto-brasileiro deixa de ter sentido? Aqui em Curitiba, pelo menos. Todos os indicadores que possuímos apontam justamente para o final da década de 30. Mais precisamente para, no interior da conjuntura da Segunda Guerra Mundial, para eventos catalisadores das mudanças estruturais que anunciavam a possibilidade de uma espécie de reinício da história da paróquia. Até então, a coerência do grupo definia-se pela construção de uma identidade étnica e nada parecia anunciar mudanças estruturais neste processo. A pergunta era: mudanças estruturais poderiam haver? Sim. Eram possíveis? Sim, mas nada indicava isso. Ou seja, se mudanças havia, elas eram engendradas pela própria dinâmica das estruturas que, de certa forma, conformavam relativamente os luteranos no interior de fronteiras étnicas, no período 66 a 45. Entretanto, 45 marcou o estremecimento final no conjunto dos acontecimentos que assinalavam, no final dos anos em referência, um desvio da história, uma mutação. Um pouco antes, o Estado Novo dava forma a uma ditadura que permitiu, ou até estimulou, pressões da intimidação policial e dos órgãos de segurança, e que consentiu, dado o clima geral do momento,
na exacerbação de um grande ambiente de tensão que atingia diretamente comunidades imigrantes. Dessa forma, a vida na comuna evangélica, depois eles vão mudar para comunidade. Comuna evangélica deve ter sido bastante tumultuada pelas incertezas do momento, principalmente no que se referia aos novos dispositivos legais que pretendiam regular o funcionamento das associações de imigrantes e descendentes. Eu posso imaginar, portanto, o que se seguiu quando, a partir de agosto de 42, o Brasil declarou guerra às nações do eixo. A pressão sobre a comunidade teuto-brasileira deve ter atingido níveis quase insuportáveis. E as paixões populares exacerbavam-se. Como reagiram os membros do grupo? Os cultos continuavam a ser realizados normalmente em alemão. Afinal, parte importante da liturgia luterana é desenvolvida com o canto dos hinos religiosos, que por essa época apenas começavam a ser traduzidos. Ou cantava-se em alemão, e para isso os fiéis trancavam-se na igreja. Trata-se de um período curto, considerando-se os 140 anos de história da comunidade religiosa, cuja memória é difícil recuperar. Fontes desapareceram ou foram destruídas, e testemunhas ainda vivas ou não gostam de se lembrar do tema, ou distorcem pelas razões evidentes. A partir desse momento, parece-me possível afirmar que a história da Igreja Evangélica Luterana no Brasil iniciou nova fase, assinalada pela importância do período 1930-1945 para o desgaste das estruturas ditas tradicionais da Igreja, marcadas pela germanidade. Igreja de caráter migratório no início, isto é, que fazia parte do complexo cultural trazido pelo imigrante alemão. Atualmente ela é uma igreja de propósitos declaradamente missionários. Entretanto, o rompimento com o passado é difícil e nunca completo. Ainda hoje, a permanência deste passado perpetua-se na conservação de características germânicas típicas, sem considerar aqui naturalmente os fundamentos da fé luterana, transportados de um passado mais longínquo. Portanto, sintetizando a coisa, o que você tem neste contexto, além de todas as mudanças que estão ocorrendo, o confronto de gerações novas, jovens e mais velhas, as mais velhas, mais conservadoras, que se mantêm mais fiéis a uma identificação étnica, no mesmo momento que surgem os jovens que começam a, afinal, pleitear uma renovação da igreja nessa direção missionária. Bom, eu confesso a vocês, para terminar, que eu continuo brodeliano à minha maneira. Tá? Não mudei. Nesse sentido, não. Mesmo não sendo mais um assíduo leitor do Brodel. Digamos que eu sempre toquei de ouvido. Eu, quando era jovem, eu tocava piano, mas gostava mais de tocar de ouvido do que por nota. Dava certo. Dava certo. Até o momento que eu senti que estava faltando técnica para eu acompanhar aquilo que eu gostaria de fazer com o piano de ouvido.
para vocês tomarem cuidado com isso. Tá? Então, bem, fechado parênteses, eu estudei Brodel abstraindo o espaço. E agora, preocupado com os regimes demográficos e familiares que se dão num determinado espaço, numa determinada paisagem, num determinado ambiente, penso que seria apropriado associar em diversos contextos, como se faz na nossa linha de pesquisa, espaço e sociabilidades e paisagens, sociabilidades e meio ambiente, fórmulas que se adequam a estudos populacionais, em especial estudos de família. Estudos de famílias, estudos populacionais e também etnoculturais. Essas combinações de variáveis constituem, pelo menos em parte, alvo da atenção dos colegas do grupo de pesquisa que eu pertenço e que se dedica a estudos relativos à história das populações. Embora no meu horizonte esteja sempre presente a dialética das durações, declaro novamente meu entusiasmo pelo conteúdo da frase que eu tenho repetido: história é contexto, mais do que tudo. Fruto de determinada utilização do tempo para além dos acontecimentos e das estruturas. Eu agradeço a paciência que vocês tiveram e era isso o que eu tinha preparado para trazer a vocês e que me agradou bastante preparar. Se vocês quiserem, eu também estou disposto a conversar. Não sei se responder. Obrigado.